Queridos, vamos lá, eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Restaurando a lealdade é o tema da mensagem desta noite. Nós estamos nessa série de mensagens restaurando fundamentos. Nós estamos no ano da restauração. Nós cremos que Deus quer edificar, construir coisas em nossas vidas. Mas para continuarmos edificando coisas sobre as nossas vidas, precisamos observar se os fundamentos vão bem, se suportarão o peso do que Deus quer construir sobre nós. Então essa série de mensagens é oportuna para que eu e você possamos avaliar os nossos fundamentos, verificar se nós podemos continuar edificando coisas acima, porque senão, irmãos, a queda vai ser grande. Por isso nós precisamos observar bem os nossos fundamentos. Já falamos aqui sobre paternidade, falamos aqui sobre honra, falamos aqui sobre excelência, e nessa noite nós vamos falar sobre lealdade. Repita comigo, lealdade. Lealdade. Um caminho para a unidade. Não tem como caminharmos em unidade. Nós somos uma família. Meu irmão, isso aqui só vai ser um adesivo na parede se você não for leal conosco. Porque se nós caminharmos em lealdade, caminharemos em unidade, porque todos nós estaremos olhando para a cruz. E então seremos uma linda família para todos, não para alguns, mas para todos. E a palavra de Deus, no livro de Salmo, no Salmo 117, no verso de número 2, o salmista vai dizer: porque imenso é o seu amor leal por nós. Olha o que vai dizer o salmista: porque imenso é grande, é muito grande, é colossal. Imenso é o seu amor leal por nós. O amor de Deus é imenso, mas não é qualquer amor. O salmista está dizendo que é um amor leal. Está na moda nós dizermos para as pessoas que as amamos. A gente mal conhece. Eu estava assistindo um dia desse um vídeo no YouTube com meu filho, de um canal que ele gosta. E a galera estava participando de uma espécie de brincadeira, parecendo mais um reality, enfim. E eles estavam juntos há 10 horas, mas um estava sendo eliminado, eles já estavam chorando, dizendo: eu te amo. Mas ele conheceu esse cara há 10 horas. O mundo está pervertendo valores. O mundo está banalizando aquilo que não deveria ser banalizado. Nós transformamos amor num emotion. E o nosso Deus se apresenta como aquele que tem um amor grande. Mas não é qualquer amor, porque o amor dos nossos dias hoje existe, amanhã não existe, foi simplesmente pulverizado. O amor de Deus é um amor leal, um amor leal. Você vai ver essa mesma expressão em diversos outros salmos, que Deus tem um amor leal, e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluias. Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade. Irmãos, não basta apenas o salmista dizer que o amor de Deus é leal. O salmista vai dizer que o amor de Deus é leal, e existe fidelidade. Porque se Deus diz que Ele te ama até o fim. Deus não muda de ideia, Deus não muda de história. A lealdade, irmãos, é o princípio que revela o caráter de Deus. A lealdade é o princípio que revela o caráter de Deus em nós, em nossas vidas. A lealdade faz parte dos atributos de Deus. O que são atributos? As características que compõem o caráter de Deus. Deus é imutável, Deus não muda, não há sombra de variação nele. Deus também
é leal? Não precisava nem dizer que Deus é leal, porque se alguém diz que não muda, não há sombra de variação, é porque o que ele disse ele não vai mudar. Mas ele diz: eu sou leal, eu sou fiel. Em um mundo, irmãos, em que nós vivemos hoje, onde a traição, onde a desconfiança, a desonestidade parece reinar e imperar à nossa volta, nós somos chamados para um padrão mais elevado. Nós somos convidados para um padrão mais elevado, para um novo nível. Lealdade é este nível. Lealdade. Vire para o irmão que está do seu lado e diga: seja leal. Hoje nós vamos mergulhar nas profundezas deste valor essencial, desta joia essencial. Nós vamos explorar, irmãos, como restaurar em nossas vidas e nossos relacionamentos, na família e igreja, na sociedade, este princípio de lealdade, à luz da palavra de Deus. Hoje nós não conseguimos segurar a bronca. Eu combino uma coisa com Elvis, daqui meia hora eu já mudei de ideia. Não há honestidade, não há lealdade. A gente não consegue segurar a bronca. E então o Marcelo vem e ele me aperta e eu digo: não falei isso não. A palavra de Deus em Provérbios 21, verso 21 vai dizer: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida. Quem segue a justiça, quem caminha na retidão, quem é íntegro de coração, quem é leal, encontra vida, justiça e honra. Nós precisamos de pessoas leais mais do que nunca. Quem quer se relacionar com pessoas desleais? Levanta a mão. Quem quer contratar um funcionário desleal? Levanta a mão. Quem quer contratar um funcionário desleal, que você sai para almoçar e ele rouba a tua empresa? Levanta a mão. Quem quer contratar um prestador de serviço, que você não sabe se de fato ele vai cumprir com aquilo que ele prometeu? Levanta a mão. Todos nós queremos pessoas leais, sim ou não? Mas deixa eu te falar, você precisa ser uma pessoa leal. Nós estamos requerendo dos outros aquilo que nós mesmos não estamos entregando. Se quer lealdade, plante lealdade. É a lei da semeadura. Se eu sou desleal, como é que alguém vai ser leal comigo? Como é que andam os seus relacionamentos? Como é que você tem se relacionado? Esses dias aqui mesmo eu perguntei para alguns homens, no nosso culto Homens da Casa, se a tua esposa estivesse no mesmo grupo que você, lá dos teus amigos, será que o teu comportamento seria exatamente o mesmo? A lealdade ou a deslealdade não estão nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. A lealdade, irmãos, é um princípio fundamental na vida de qualquer crente. Nós precisamos, a começar em nós, vivermos como o nosso Deus, e escolhendo ser leal. Lealdade é uma escolha. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão. Você tem certeza? Tem certeza? Pelo fruto se conhece a árvore. Se o meu Deus é leal, por que eu não ando em lealdade? O amor de Deus é leal. A lealdade, irmãos, é um princípio fundamental na vida de um crente. Ela está relacionada à fidelidade. Fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você tem sido fiel ao seu Deus? Ou você tem flertado com outros deuses?
Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Esse princípio está relacionado à confiança, confiabilidade. Confiar é acreditar mesmo sem ver. Isso não é apenas com Deus, isso é com pessoas. Eu ter a tranquilidade de que o Luiz é meu amigo, mesmo quando eu não estou do lado dele. Eu ter a tranquilidade de que o Elvis é meu discípulo, mesmo quando eu não estou do lado dele. Eu ter a tranquilidade que o Danilo pertence a essa família, mesmo quando eu não estou do lado dele. Será que as pessoas podem confiar em você? Você é alguém confiável? Será que esta família pode confiar em você? Está relacionado também a compromisso. Já viu aquelas pessoas que dizem assim às vezes pra gente? Você fala assim, vamos lá comigo, lá comer um churrasco, não sei o que, não sei o que. Ele fala, cara, não posso, porque hoje eu tenho um compromisso. Quem é comprometido não faz negócio com os outros. Quem é comprometido não se compromete com o outro, porque ele já está comprometido com alguém antes. Com quem você é comprometido? Com o que você é comprometido? Deus requer compromisso, e toda aliança que Deus fez com o homem foi baseada em compromisso. Ele fez o compromisso com Abraão e disse, ser perfeito e anda na minha presença. Você tem esse compromisso, tá bom, Abraão? Tem esse compromisso de andar sempre em retidão. Ser perfeito nesse contexto, a palavra é retidão, andar íntegro. Não entorte o caminho, Abraão, anda só nesse caminho. Lembra do que vai dizer João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sai desse caminho, Abraão. Anda na minha presença. Nós temos um compromisso? Com quem você tem compromisso, irmão? Com quem você está comprometido? Às vezes nós não estamos comprometidos nem conosco mesmo, porque a gente se sabota o tempo todo. Diga, eu vou cuidar da minha saúde, mas já faz 5 anos. Eu vou fazer uma atividade física, mas já faz 50 anos. Eu vou estudar esse ano, mas já fechei o curso. Eu vou viajar esse ano, mas nem comprei a passagem. Quando nós somos leais, irmãos, nós demonstramos o nosso amor e o nosso respeito a Deus, e não somente a Deus, mas às pessoas que estão à nossa volta. Quando você é leal, você está dizendo que ama a Deus, que respeita a Deus, mas não somente isso, você também está fazendo o mesmo com as pessoas à sua volta. Lembra do que Jesus vai dizer? Novo mandamento vos dou: amem a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti. Quando você é leal, você ama a Deus, você tem compromisso com Deus, mas você também não se esquece das pessoas. Se eu quebro a aliança com Deus, irmãos, a minha aliança com você tanto faz. Porque se eu fui capaz de quebrar a minha aliança contigo, imagina o que eu farei. Se eu fui capaz de quebrar minha aliança com Deus, imagina o que eu farei com você. O que é lealdade, pastor? A palavra lealdade, irmãos, vem do latim legalis. Repita comigo, legalis. Que isso, você está poliglota nessa noite. Vira para o irmão que está do seu lado, diga legalis. Legalês. Que isso, é abusado, hein? O que isso significa? Cumprir compromissos. Legalês. Alguém leal, que cumpre compromissos. Outro significado desta mesma palavra é ser confiável. Confiável. Ser leal, então, irmãos, é ser fiel. Ser fiel a sentimentos, palavras, compromissos e promessas. Mas ser fiel
até mesmo com os seus sentimentos, com as suas palavras, com as promessas que há sobre a sua vida. Tem gente que não tem compromisso consigo mesmo, como é que ele vai ter compromisso comigo? Colossenses 4, verso 6, seja a vossa palavra sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. As nossas palavras, irmãos, devem refletir a lealdade e o amor a Cristo. Que tipo de conversa você tem tido com as pessoas? Qual é o nível de intimidade que você estabelece com as pessoas? A gente precisa aprender a entrar e sair nos lugares, amém? Sem se comprometer, aonde nós não precisamos nos comprometer. Sempre há tempo para fugir de lugares, amém? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, vai dizer: se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. O amor de Deus é imenso e é leal. Mesmo quando você é infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não consegue ser aquilo que nós somos, desleais. Alguém que decidiu ser leal e é imutável, ele não muda porque o outro mudou. Ele continua com o compromisso. O seu compromisso comigo você quebrou, mas eu não quebrei o meu compromisso com você. Eu continuo aliançado com você. O que você fez não muda o meu comprometimento. Esse é o nosso Deus. Por isso que o amor dele é imenso, por isso que o amor dele é leal, por isso que ele é fiel. E ele espera que nós também, como filhos dele, sejamos fiéis. Não é assim que são chamados em alguns lugares os filhos de Deus? O fiel da igreja fulano, o fiel da igreja ciclano. Os fiéis, quando se reúnem, não é assim que os programas de TV tratam a igreja, os fiéis de tal igreja. Mas irmão, será que de fato nós merecemos esse título? Fiel, fiel a Deus, fiel aos compromissos com Deus, fiel à palavra de Deus. O que está na palavra eu fico na palavra, se não está na palavra eu pulo fora. Ou será que eu sou um homem de palavras duplas? Depende do lugar, depende da hora e depende da pessoa. Na igreja, top. Fora, eu acho que eu posso fazer esse negocinho aqui, esse movimento aqui, por fora aqui. Eu posso comprar essa parada aqui em meia nota, porque está todo mundo fazendo isso. A nossa fidelidade, irmãos, não é enquanto estamos numa assembleia solene, enquanto estamos dentro de uma igreja. A nossa fidelidade para com Deus dura a vida inteira, para sempre. Amém? Você está comigo? Sua fidelidade, irmãos, a fidelidade de Deus, ela é inabalável, ela nos sustém, ela nos sustenta, ela nos ergue, ela nos levanta, ela nos põe de pé, porque quando nós estamos caídos, essa fidelidade de Deus, ela é tão imensa, ela é tão colossal, que nós, irmãos, somos erguidos e sustentados pela fidelidade do próprio Deus, e isso nos dá a responsabilidade de responder à altura, ser fiel a Deus, combater o bom combate, e encerrar a carreira, guardar a fé. Ser leal a Deus, irmãos, pode exigir que renunciemos às coisas que mais gostamos. Ser leal a Deus pode exigir que você venha renunciar coisas que têm te impedido de crescer espiritualmente. Às vezes isso significa se afastar de pessoas, às vezes isso significa se afastar de situações.
Porque aonde não cabe a minha fidelidade a Deus, não me cabe também. Aonde não cabe o meu compromisso com Deus, não me cabe também. Porque importa ser fiel a Deus. A deslealdade, irmãos, ela só destrói. A deslealdade interna pode ser um grande obstáculo para vivermos uma vida leal. É importante estarmos atentos a algumas coisas, porque a deslealdade não começa fora, a deslealdade começa dentro. Não é quando eu quebro um compromisso com uma Danizinha ou com o Gerson. Começa quando eu quebro valores dentro de mim. Quando eu não me importo com as alianças que eu firmei. É importante estarmos atentos, irmãos, aos nossos próprios pensamentos e às nossas atitudes, para que eu e você não nos tornemos desleais em nossa própria vida. E então vamos querer do outro lealdade, mas eu mesmo não fui fiel. A Bíblia nos adverte, irmãos, sobre os perigos da deslealdade. Vou citar aqui 3 exemplos para você: Corá, Datã e Abirão. Você vai ler em Números 16 o quanto esses homens deram trabalho para Moisés, o quanto eles foram desleais, descomprometidos, sem fidelidade a Deus e nem ao seu líder. Aquele que estava resgatando, retirando eles do calabouço, que estava retirando eles da escravidão. Eles não foram leais, não foram fiéis, não foram comprometidos. A história de Corá, irmãos, nos mostra que a inveja, a rebelião podem nos levar à destruição. Você se lembra o que acontece com ele? Quem se lembra o que acontece com ele? Quem se lembra? Quem lê Bíblia? Você se lembra de um buraco grande? Lembra disso? Você se lembra da terra engolindo gente? A deslealdade nos leva à destruição. A deslealdade nos leva a buracos. A deslealdade nos leva à lona. A deslealdade nos leva à queda. A deslealdade nos leva a prejuízos. Poderia ter sido um homem que também herdou a terra da promessa. Na verdade ele herdou, porque havia uma promessa sobre ele, sim ou não? Mas ele nunca foi fiel a essa promessa. Quantas promessas existem sobre a sua vida? Não basta ter promessa sobre a minha vida, irmão. Não vai na onda daquele cantor lá, sabe? Quem tem promessa de Deus não morre não. Morre sim. Morre porque Corá morreu. O chão se abriu e todo mundo morreu. Tinha promessa de Deus sobre a vida dele. Tinha promessa de Deus sobre a família dele. Tinha promessa de Deus sobre todo aquele povo. E todos eles morreram no deserto porque foram desleais. Tem gente morrendo, irmãos, porque é desleal. Tem gente não vivendo as promessas de Deus, porque não é comprometido com Deus. E não é Deus que imputa prejuízo. Deus continua sendo fiel. Mas quem rompeu com essa aliança não foi Deus, fomos nós. Você está entendendo? Amém? Nós vemos um outro exemplo. Absalão, 2 Samuel capítulo 15. Absalão, filho de Davi, irmãos, ele traiu o próprio pai. Meu Deus, um homem que trai o próprio pai. Ele tentou usurpar o trono do pai. A sua ambição, a sua deslealdade, irmãos, causou um grande sofrimento e uma divisão na nação. Um outro exemplo, você bem conhece, Judas, o Iscariotes. Mateus 26, a traição de Judas é um exemplo da máxima deslealdade. A sua ação demonstrou, irmãos, terríveis consequências da traição e da falta de fidelidade.
ele estava com Jesus, mas amou mais o dinheiro. Ele estava com Jesus, mas não teve compromisso com Jesus. Quantos estão com Jesus, mas não tem compromisso com Jesus? Se assenta na mesma mesa que Jesus, recebe o mesmo ensino que Jesus está ministrando, mas não tem compromisso com Jesus. Mas ele está ali. Ele vai à igreja, ele frequenta cultos, ele devolve dízimos, ele vai à célula, ele cumpre cabalmente a religião, mas ainda assim ele não tem compromisso com o Senhor, o seu Deus. O compromisso dele é com os seus próprios ideais. Mas a Bíblia também vai falar e vai nos oferecer exemplos inspiradores de pessoas que foram leais. Se é que nós precisávamos de exemplo, eu acho que só o exemplo de Deus nos cabe. O seu amor é imenso e é leal. Mas se só Deus não foi o suficiente, eu quero citar aqui alguns exemplos. Ruth é alguém leal. Ruth capítulo 1, verso 16. Ruth demonstrou lealdade à sua sogra, Noemi, mesmo após a morte do seu marido. Morreu o marido de Noemi, morreu o marido de Ruth, elas não tinham mais obrigações legais. Mas alguém aliançado, irmãos, não abandona o outro. Família não se abandona. Quantos de nós estamos abandonando os nossos? Porque nós decidimos ter compromisso com outros. Davi e Jonatas é um outro exemplo. 1 Samuel, capítulo 18, verso 3. Eu estou só citando o texto para que você depois possa ir lá e averiguar. Amém? 1 Samuel, capítulo 18, verso 3. Narra a história de lealdade entre esses dois homens. A amizade entre Davi e Jonatas era um exemplo de lealdade, de amor fraternal. O pai de Jonatas estava perseguindo Davi. E Jonatas diz: eu tenho um compromisso de fidelidade contigo. Eu sou leal a você, porque eu entendo que Deus levantou você. Jonatas poderia perseguir Davi, mas o leal, irmãos, não é leal com injustiça. O leal, ele é leal na justiça, no que é justo, no que é reto, no que é íntegro, no que é verdadeiro. Não basta só ser leal. Às vezes nós estamos achando que somos leais, mas nós estamos sendo leais, irmãos, a pecado, a injustiça, a coisas erradas. Estamos passando pano para coisa errada. Estamos querendo amenizar o pecado do outro para que ele não sofra o dano. Deus perdoa tudo, irmão. Mas Ele não imputa, Ele não tira as consequências dos nossos atos. Você está entendendo o que eu estou falando? Um outro exemplo é o próprio Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel demonstrou lealdade a Deus, mesmo sobre perseguição. Ele foi parar na cova dos leões, porque ele tinha um compromisso com o Senhor, o seu Deus. Um outro exemplo é Davi e Saul. Aliás, Davi, Saul não. Mesmo perseguido, Davi, ele permaneceu leal a Saul, respeitando a unção de Deus sobre a vida de Saul. Diversas vezes, por 2 vezes, ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, mas ele diz: não, não, não. Eu tenho honra, nós aprendemos isso. Eu sou uma pessoa honrada.
Quem é honrado não é desleal. Eu tenho uma filiação, eu tenho um pai. Foi a primeira mensagem. Eu tenho a minha identidade. Eu não vou fazer algo que fere a minha identidade. Porque meu pai é leal, eu vou ser leal, mesmo com aquele que me persegue. Agora nós entendemos o que Jesus vai ensinar. Orem, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem você. O que o outro faz não muda quem eu sou. Se eu sou leal, eu vou ser leal sempre, porque é quem eu sou. A deslealdade do outro não me dá legalidade para ser desleal. A deslealdade do outro, a falta de compromisso do outro, não me dá liberdade para ser descomprometido também. Eu não vou pagar na mesma moeda, porque eu não tenho essa moeda para te dar. Eu sou filho, eu sou honrado, eu faço tudo para o meu Deus, eu vivo a excelência, e então eu sou leal. Tem algum crente aqui nessa noite? Agora que nós compreendemos a essência da excelência, como ela se manifesta no caráter de Deus, nós precisamos refletir sobre isso. Como podemos aplicar este princípio nas nossas vidas diárias? Como eu posso ser leal, pastor? Primeira coisa, irmãos, cultivando a honestidade. No país da desonestidade, nós precisamos ir na contramão. No país da desonestidade, nós precisamos ir na contramão. A nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria é o céu. Não é porque todo mundo faz que nós devemos fazer. Você já ouviu isso da tua mãe? Provérbios 12, verso 22. Os lábios mentirosos são repugnantes ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Meu Deus, irmãos. Os lábios mentirosos são repugnantes ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. É onde Deus tem prazer. Lembra da primeira palavra? Este é o meu filho amado, de quem eu tenho prazer, porque ele é fiel. Você lembra da palavra da segunda honra? Mateus 10. Você lembra disso? Isaías: esse povo se aproxima de mim com lábios, com a boca me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens. Não tem compromisso comigo, em outras palavras. Nós vemos o Senhor alertando a igreja por falta de lealdade, fidelidade, comprometimento. Ele escrevendo a igreja de Éfeso, ele trazendo uma alerta: vocês são bons, vocês fazem coisas boas, vocês são religiosos, vocês estão top, vocês aprenderam como é que é essa doutrina, sabe, vocês não toleram, sabe, os ensinos falsos dos nicolaítas, a perversão deles, vocês têm sido implacáveis contra essas coisas, vocês são top nesse sentido, mas contra vocês eu tenho que vocês abandonaram o primeiro amor. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o coração de vocês mudou. Não há mais compromisso, não há mais fidelidade, não há honestidade. A honestidade, irmãos, não é sobre evitar mentiras. Eu não conto mentira, pastor, então não sou desonesto. Mas também está sobre não ser transparente.
não ser íntegro, não ser inteiro em todas as áreas da sua vida, quebra. Há coisas ocultas, escondidas, mal ajeitadas, mal arrumadas. É como um carro, a lataria está bonita, mas o motor está quase fundindo. A deslealdade não começa fora, começa dentro. Como é que estão os seus pensamentos e as suas atitudes? Irmãos, significa que falar a verdade, mesmo que seja difícil, e significa admitir os nossos erros, cumprir as nossas promessas. Cumpra as suas promessas, cumpra as suas promessas, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, cumpra as suas promessas. Uma coisa simples, eu chego para a Tiara e digo: Tiara, eu estou passando por algumas dificuldades na minha vida, ora por mim. Ela diz: amém, eu vou orar por você, mas ela nunca orou por mim. Cumpra as suas promessas. Se disse que ia, vá. Se disse que vai fazer, faça. Cumpra as suas promessas. Quantas mulheres não estão nesse auditório, que estão cansadas de ouvir os seus maridos dizer: eu vou mudar. Muda. Você está entendendo o que eu estou falando? Cumpra as suas promessas. Seja honesto. Fale a verdade, mesmo que seja difícil. Admita os seus erros, cumpra as promessas. Pense em como as suas palavras e ações podem impactar a vida das pessoas ao seu redor. A honestidade, irmãos, constrói confiança, enquanto a desonestidade a destrói. Seja sincero em suas palavras e ações, tanto com Deus quanto com as pessoas à sua volta. A gente acha que a gente precisa ser leal e sincero só com Deus. Não, Deus está vendo, né? Não posso mentir, não, preciso falar tudo. Mas aí eu chego e falo: como é que você está, Wenderson? Tudo bem, tudo bem. A desonestidade, irmãos, é nas pequenas coisas. Aí depois o Wenderson sai falando: poxa, eu passei por necessidade, passei por isso, a igreja nunca me apoiou, o pastor nunca falou comigo, meus líderes nunca falou que a família para todos, mas é só um adesivo. Mas você nunca teve compromisso com essa família, você nunca foi honesto com ela. Você nunca falou. Evite a hipocrisia, o falar duplo. Segundo, pratique o perdão. Efésios 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo, irmãos, nos lembra que o perdão é uma expressão do amor de Deus, e que nós devemos perdoar os outros como Ele nos perdoou. Eu não tenho direito de não liberar perdão para ninguém, porque Deus me perdoou. Eu tinha uma dívida impagável, repita comigo: impagável, mas Ele pagou. Eu não tenho direito de não perdoar ninguém. Mas isso é imperdoável. A sua dívida era impagável, Cristo pagou. Mateus 6, verso 14 ao 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus, irmãos, está enfatizando a importância do perdão no nosso relacionamento com Deus. Perdoe aqueles que desapontaram você. Busque reconciliação. Lembre-se que todos erramos e precisamos da graça de Deus. Você quer que Deus te perdoe?
me perdoa. Você quer que Deus te perdoe? Perdoe o irmão do seu lado. Você quer que Deus te perdoe? Perdoe sua esposa. Você quer que Deus te perdoe? Perdoe seu chefe. Você quer que Deus te perdoe? Perdoe as pessoas da tua vida. O que eu mais vejo na vida são pessoas amarguradas porque não perdoam. Solta essa corda. Para de tensão. A gente faz velórios e uma das coisas que eu mais noto são os choros. Não é apenas porque as pessoas estão indo embora, mas é porque coisas não foram vividas por falta de perdão. A falta de perdão adoece. Perdoa. Nós precisamos aprender com o nosso Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós devemos andar como Ele andou. O nosso Deus andou em perdão. O mundo o traiu, mas Ele perdoou. Jesus, o seu filho, foi crucificado. Na cruz ele brada: tetelestai, está consumado. O que? Está pago, está perdoado. Ele olha para os seus ofensores e diz: Pai, os perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem um monte de gente que não sabe o que faz da vida, irmãos. Em terceiro lugar, fortaleça os relacionamentos. Romanos 12, verso 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é amor de irmão. Deixa eu te falar, nós temos o mesmo Pai. Temos o mesmo Pai? Você serve o mesmo Jesus que eu? Você recebeu Jesus? Quem recebeu Jesus? A palavra de Deus em João capítulo 1 vai dizer que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então todo mundo que recebe Jesus, recebe também o Pai. Então nós pertencemos à mesma família. Se pertencemos à mesma família, olha para quem está do teu lado. É teu irmão. É teu irmão. Fortaleça o seu relacionamento com esse irmão que está do teu lado. Qual foi a última vez que você perguntou para ele: está bem? Mas não é igual aquelas coisas que a gente faz na vida, sabe? E aí, irmão, tá bom, né? Aí ele vai falar: não tá bom não. Tá bom, né? Deus te abençoe. Ixi, não pode fazer sinal, gente. Deus te abençoe. Fortaleça os relacionamentos. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar a honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Nós queremos que as pessoas nos honrem, mas quando foi que você honrou as pessoas? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa por alguém? Algo pequeno, como um abraço. Um abraço pode mudar a vida de alguém, sim ou não? O nosso time estava lá evangelizando durante o carnaval. Abraços mudam vida. Relacionamentos saudáveis, irmãos, exigem investimento. Existe tempo, energia e atenção. Não tem como me relacionar bem com a minha família, a igreja, se eu não dou tempo, energia e atenção. Eu só venho na culto, eu só vou na célula, eu não estou com os meus irmãos. Terminou o culto, tem gente que está doido para o pastor chegar e dizer que o grande amor de Deus, o Pai. Não, irmãos, ainda não está valendo. Ele já está no estacionamento, ouvindo pelo radinho dos irmãos, o guardião do culto. Amém, amém. Nós precisamos de relacionamento. Demonstre amor, demonstre apreço pelos outros, ouça, tenha empatia, ofereça apoio, mesmo nos momentos mais difíceis e perturbadores da vida de alguém. Lembre-se que a lealdade, irmão, se manifesta em pequenos gestos, atos de bondade, de consideração.
Ah, mas é um Zé mesmo, sempre erra. Mas você também não errou? Que tal agora ajudar alguém a se levantar? Você está entendendo? Tem muita gente caída que precisa da sua mão para se levantar. E não está longe, está aqui dentro. A gente, como diria minha mãezinha, não está na Bíblia, mas poderia estar. A gente só quer o venha a nós. Nada de reino. Porque se eu tivesse visão de reino, eu pensaria mais no outro do que em mim mesmo. Quarto, sirva com amor. Gálatas 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, não para a libertinagem, não para a safadeza, para a liberdade. Lembra do PV? Na minha liberdade eu pulo. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para satisfazer os desejos da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Como é que eu provo que eu sou livre? Servindo. Eu sou tão livre, que se eu quisesse eu poderia ir, mas eu quero te servir. Já viu aquele meme? Se eu quisesse, eu poderia fugir, mas eu quero te servir. Eu poderia estar em qualquer lugar. Eu poderia estar... Cara, eu estou muito cantor hoje, gente. Você tinha que ficar aqui, Wenderson, pra você me acompanhar, velho. Eu não pago o mico sozinho. O serviço, irmãos, é uma expressão prática do nosso amor a Deus e pelo próximo. Use os seus talentos, as suas habilidades, use os seus dons para abençoar os outros, seja na igreja, seja na cidade, seja na sua casa, seja no trabalho. Lembre-se que o maior exemplo de serviço foi Jesus. Ele veio servir e não para ser servido. Nós precisamos encontrar alegria em servir pessoas. Preste atenção. Quem aqui está servindo na igreja? Quem não está servindo na igreja em um ministério? Seja honesto, você ouviu aí? Quem não está servindo no ministério? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão, pelo amor de Deus. Oxi. Senão eu vou chamar pelo nome. Eu sei quem não está servindo. Eu ainda sei. Por que você não está usando os seus dons para abençoar pessoas? Troque a sua reclamação por serviço. Sirva pessoas. Sirva pessoas. Ame pessoas. Porque o nosso Jesus nos ensinou, irmãos, a servir com amor. O leal serve. Não porque ele... porque eu curto você, viu, Edna? Então eu vou servir. O leal serve porque ele é leal. Ele é leal ao seu compromisso primeiro com Deus. E depois com a família de Deus. Porque com a mãe, meu amigo, chega em casa depois de um dia exaustivo. E ainda vai para a bendita da pia. Ainda vai para a bendita do fogão. Porque ela ama. Sim, ela ama. Ela ama servir a sua família. Você está entendendo? Ela é leal ao compromisso que ela fez com a sua família. Eu estou cansada, eu estou exausta. De vez em quando ela solta, ninguém faz nada. Mas ela é leal ao compromisso que ela fez com a sua família. Entendeu? Ela pode até reclamar, mas Deus vai tratar a boquinha dela. Aleluias! Mas ela é leal ao compromisso com a família.
Por que que um pai, irmãos, ele está lascado, ele está cansado, ele está, sabe, sobrecarregado, o patrão está enchendo ele, mas ele acorda de manhã e vai trabalhar? Às vezes ele fala, não é justo eu estar recebendo esse salarinho, mas ele acorda todas as manhãs e vai trabalhar, porque ele é leal ao compromisso que ele fez com a sua família. Eu tenho leite para comprar, tenho fralda para comprar. O leal sempre serve, os desleais só observam. Quem tem compromisso, arregaça as mangas. Quem não tem compromisso, senta e se beneficia do trabalho que os outros estão fazendo. Se o que eu estou falando te ofendeu, é bom sinal. Talvez você precise se levantar e fazer alguma coisa. Porque, irmãos, a ofensa não vai mudar, vai mudar? Você já está ofendido aí há quanto tempo? A minha vida continua, a sua está aí parada. Vamos trabalhar? Vamos ser comprometidos? Vamos ter compromisso? Nós temos que trabalhar. Quem não trabalha dá trabalho, irmão. Amém. Eu sei disso, tem 4 meninos lá. E dá um trabalho, irmão. Entendeu? Tem 2 aqui comigo e 2 com a pastora lá. Mas se você pode, por que não ajudar? Sonegar ajuda, irmãos, é deslealdade. É tipo, eu estou lá carregando um peso. Aí você está vendo, você está me vendo, cara. Você está me vendo. Não é possível que você não está me vendo. E você não tem coragem de, tipo assim, eu vou fingir que eu não estou vendo. Eu vou fingir que não é comigo. É deslealdade. Você faria isso com a sua mãe? Você faria isso com sua mãe? Você faria isso com sua mãe? Você faria? Por que você faz com a igreja? É a mesma coisa. É deslealdade do mesmo jeito. A tua família está precisando. E eu estou fingindo que não é comigo. Você faria isso com a sua mãe? Quantas vezes algumas famílias aqui precisou que a gente desse espaço no nosso status para coisas que vocês estavam fazendo, e nós fizemos. Mas agora, nós estamos precisando, e você vai fingir que não é com você? Aí você aperta, né, pastor? Mas eu vim aqui para isso. Quinto e último, tenha uma vida devocional. Irmãos, tudo que eu falei de nada vai adiantar se você não for crente de verdade. Entendeu? Não tem, não adianta. Você vai estar só ocupando um banco. Tenha uma vida devocional. Os leais, eles são leais porque eles têm uma vida devocional. Eles oram, eles jejuam, eles falam com Deus. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ele vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17: orem continuamente. Repita comigo: orem continuamente. Sempre. Sempre. Dá um cutucão no irmão e diz: é sempre. Abençoado de Jesus. A oração, irmãos, é a nossa conexão com Deus, aonde nós encontramos força, aonde nós encontramos sabedoria, aonde nós somos direcionados. Nós precisamos reservar um tempo, irmãos, para orar, para meditar na palavra de Deus, para buscar orientação do Espírito Santo. Tem um monte de gente fazendo um monte de caquinha, porque não está buscando orientação do Espírito Santo.
está ignorando o Espírito Santo. Por isso é desleal. Irmãos, você está vendo o Espírito Santo? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aí também. Quando você ignora, você é desleal. Quando você vai tomar decisões e você não pergunta, é aí que nasce a deslealdade. Ouça o Senhor, ouça as pessoas de Deus. A gente é tão preguiçoso, a gente não quer orar e também não quer ouvir as pessoas de Deus. Entendeu? Aí inventamos as caixinhas da promessa, não foi, Danilo? Você puxa lá, que coisa maravilhosa, que bênção. Parece aquele biscoito chinês, né? A gente só quer ouvir coisas boas. Deus me livre de Deus falar um trem para mim que não é. Eu não sei como é que eu vou agir quando Deus disser não para mim. Deus é tão bonzinho. Você não assistiu The Chosen, pastor? Ele é tão maneiro. Deus tira a cinta de vez em quando também. Amém? Deus endireita caminhos também. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Ouça pessoas de Deus. Ouça tua esposa. Ouça o teu pastor. Ouça o teu líder de célula. Ouça alguém, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas o grande problema é que a gente sai correndo. Não, pastor, eu quero. Por isso que eu fui lá no ato profético das quartas proféticas. Lá da igreja fulano de tal. Porque veio um profeta. Pegou, né? Porque a gente quer ouvir só o que a gente quer ouvir. Você vai vencer. Eu também acredito que você vai vencer. Mas vai ter luta, irmão. Vai ter desgraceira no caminho. Vai ser difícil. Entendeu? Mas você vai vencer. Eu só quero ouvir o que eu quero ouvir. Você vai ser famoso, viu? Eu também sei profetizar, irmãos. E eu estou profetizando nessa noite. Seja leal. Seja leal. Seja leal. Crie hábitos de leitura, de oração diária. Busque momentos em silêncio para você ouvir a voz de Deus. Deus fala, sabia? Mais do que tua esposa. Brincadeira, irmãs. Hoje eu estou soltinho igual arroz, né? Irmãos, Deus fala. Não tem algo que vai trazer mais dignidade para a tua vida do que você ouvir Deus. Meu irmão, pensa comigo, Deus falou com a mula. Será que eu sou tão ruim assim que eu sou pior que uma mula? Deus fala. Ouve Deus falar com você, bendito. Fala, Deus, eu quero te ouvir. Fala comigo. Você entendeu? Fica lá, no seu cantinho bem quieto, discreto, esperando. Amém? E quando eu chegar lá, Deus vai estar lá. Deus vai estar lá. Deus não falta em rolê, irmão. Amém? Glória a Jesus. A oração, irmãos, é esse tempo de conexão. Por favor, ore, tire tempo, seja alguém espiritual. Não vai ser fácil. Quem que já frequentou academia? Tem gente doida para tudo. Eu gosto de comer, mas tem que comer com moderação.
Não é verdade? Hoje eu comi um churrasco gostoso, irmão. Você é doido. Mas enfim. É igual ir para academia, irmãos. Primeiro dia é só luta. Não é verdade? Eu me lembro que quando eu conheci a Elisandra, o marido dela fez um negócio que não se faz com o pastor. Ele pagou 1 mês de academia para mim. Eu falei, quem foi que disse que eu queria ir para academia? Abusado. Aí eu cheguei para a pastora e falei, você vai comigo? Eu também já comprei para você. E vamos lá, 1 mês. O compromisso é compromisso. Não é verdade? Ele pagou 1 mês, eu vou 1 mês. Depois nunca pisei os pés lá. Mas compromisso é compromisso. O irmão não desperdiçou o dinheiro dele. E nem eu o meu, porque a pastora foi. Aí eu tô lá, primeira semana, e o abençoado fala, faz isso, faz aquilo. Eu falei, que é isso? Aí, irmão, eu cheguei na igreja, era um entre-célula. Eu não aguentava pegar o microfone. Eu ainda não tinha o microfone. Aí eu estava com o microfone assim, ó. Aí a Elisandra, a esposa dele, chegou para mim e falou assim, pastor, eu nunca sabia que o senhor tinha defeito. Dói tudo, irmãos. Você não está acostumado, é antinatural. Você quer vazar de lá, igual eu queria vazar da academia. Mas se você persistir, você vai tomar gosto. Você vai começar a fazer mais. Começa com 5 minutos, começa com 5 segundos. Depois 5 minutos. Depois 10 minutos. Depois 1 hora. E depois você nem observa mais as horas. Você só quer estar neste lugar. Permanecer neste lugar. Porque é neste lugar que você se sente bem. E não importa onde você está, aquele lugar é o lugar. Entendeu? Eu me lembro que eu saía de manhã, era cedo, em São Paulo, não era casado ainda, e eu não tinha como fazer, que já morou em São Paulo sabe, você tem que sair tipo 3 horas da manhã, para você chegar 8 horas da manhã no trabalho. Eu não chegava, eu saía 3, mas saía 5. Eu ia de pé. Para alguns lugares, para alguns trabalhos. Em outros, precisava de ônibus. Aí, irmãos, eu chegava mais cedo ainda, no ponto de ônibus, que era o ponto final. Era onde começava a linha. Chegava lá, não tinha ninguém. Sabe o que eu fazia? Eu ajoelhava no assoalho do ônibus e ia orar. Quem quer, irmãos, dá jeito. Aí quando não dava, eu chegava na empresa, ia lá pro, como é que é o nome daquele lugar que a gente troca de roupa? Isso. Tem outro nome mais chique. Mas enfim, serve vestiário. Eu fechava a porta do banheiro e sentava no vaso. E ia orar. Trocar ideia com Deus. Quando você toma gosto, qualquer lugar é lugar. Está lavando louça, mulher? Estou conectada com Deus. Estou no Wi-Fi do céu. Entendeu? Hoje não tem mais as tiazinhas do coque. Amém? Tem as tiazinhas do Wi-Fi. Entendeu? Onde elas estão, o manto desce. Irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Faça da sua vida uma vida gostosa de ser vivida. Faça da sua vida, sabe, uma vida espiritual. Deus está aqui. Mas Deus está na sua casa. Deus está na sua casa. Mas Deus também está no seu trabalho. Deus está no seu trabalho. Mas Deus também está na sala de aula. Deus está lá no banheiro. Deus está. Deus está. Se você for, Ele aparece. Ele vai aparecer. Crie hábitos. Peça ajuda do seu líder. Peça para que ele comece orando com você. Leia a Bíblia com ele. Eu me lembro que eu tinha um líder, o Félix.
ele ligava para mim toda noite: Samuel, vamos ler a Bíblia. Tá bom, vamos ler a Bíblia. E ele lia a Bíblia comigo. E aí, o que você entendeu? E aí, se eu não prestasse atenção, aí, ele está perguntando para mim assim na lata: o que você entendeu? Falei: rapaz, eu entendi que é tudo isso aí. E aí ele orava comigo. Mas ele me ensinou a ter vida com Deus. Teu filho, quem tem filho? Levanta a mão. Ele nunca vai para um lugar que você não levar ele. Ele é teu filho, ele só pode ir para onde você leva. Ele não vai para o secreto se você não levá-lo para o secreto. Entendeu? Busque Deus. Busque Deus. Você está comigo? A lealdade, irmãos, para encerrar, é um reflexo do caráter de Deus. Quando nós cultivamos em nossa vida, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. Que nós, todos nós, possamos ser conhecidos, não pela nossa infidelidade, mas pela nossa lealdade inabalável. Não é como começa que importa, mas sim como termina. Talvez começou todo torto, estranho e esquisito, mas não tem nada torto, estranho e esquisito que o nosso carpinteiro Jesus não é capaz de endireitar. Se você entendeu essa mensagem, coloque de pé. Que a nossa igreja, irmãos, ela se torne um farol de lealdade, de amor, de honestidade, de confiança, que possa florescer no nosso meio. E não se esqueça do texto que nós lemos nessa noite. O amor de Deus é grande, é leal, e a fidelidade dele dura para sempre. Mas Provérbios 21 diz: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Que essa seja a nossa busca constante. Você seja um homem de honra, uma mulher honrada, que você seja um homem leal, que você seja uma mulher leal, que você seja um filho amado de Deus, leal, ao compromisso que você tem com Deus, e ao compromisso que você tem com a família de Deus. Você carrega o nome desta família. Não emporcalhe o nome desta família. Seja leal. Caminhe junto. Está difícil para você? Procure ajuda. Abrace. Nós estamos aqui. Você não está sozinho. Você só vai estar sozinho se você quiser estar sozinho. Você está vendo? Está vendo? Você está vendo? O que você está vendo? Eu também não estou vendo nada. Eu não tenho bola de cristal, irmãos, para adivinhar o que você está passando. Quem está do teu lado também não tem. Se você não falar, ninguém vai saber. E isso também é deslealdade, porque você não dá àqueles que poderiam a opção de te ajudar ou não.